Bom, obrigada pela presença de todos. Em nome do Conselho, da Seção Rio, eu agradeço a Romildo por ter topado essa empreitada que é coordenar o Seminário de Orientação Lacaniana. Antes de começar, eu gostaria de nomear o nosso conselho, que é responsável por esse seminário, Andréia Reis dos Santos, Marícia Ciscato, secretária, Renata Gomes Martinez, Raquel Amin de Freitas, eu, Rutilena Pinto Cohen, presidente, e Sarita Olga Gelbert, fazemos parte do conselho, e temos a honra de ter o Romildo, que vai animar aqui a nossa discussão, trabalhar conosco durante esse ano. O Seminário de Orientação Lacaniana, que a gente sempre chama de nosso sol, o sol do Rio de Janeiro, o título desse ano é Uma Orientação para o Real. Eu gostaria só de lembrar, antes de começarmos a conversa, que dentre as funções do Conselho, destaca-se zelar pelos princípios éticos, doutrinários e políticos de uma escola, assim como orientar e deliberar sobre o ensino. Então, nessa última vertente, esse seminário se construirá sob o alicerce da Fundação Freudiana. Esperar aqui um pouquinho a conversa paralela. Então, voltando aqui, o seminário então se construirá sob o alicerce da Fundação Freudiana, sustentada pelos pilares, de Lacan e Jacques Lamillard, tendo o real como norte da orientação lacaniana. Na série do Sol de 2024, eu vou trazer um pouquinho da história muito resumida do que foi o nosso ano passado, para aqueles que não acompanharam, a gente fazer uma relembrança aqui rápida do que foi trabalhado no passado e como é que isso continua esse ano, esse caminho que a gente vem percorrendo. Então, na série de Sol de 2024, nós desenvolvemos um trabalho coletivo sob o título O que ressoa no osso e seus restos. E assim, começamos a escavar as bases estruturais de nossa pergunta sobre o real, que hoje nos guia. Em jogo na formação do analista, naquela época estávamos mergulhados no curso de Jacques Lamillard de 2011, L'un tout seul, traduzido por um sozinho. Na época, buscávamos tecer uma rede com o 25º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, corpos aprisionados pelo discurso e seus restos, e com as jornadas da Seção Rio, a palavra e a pedra, interpretação e análise. Contávamos com a presença de um êxtimo. Quem participou deve lembrar, nosso colega querido Rômulo Ferreira da Silva, cuja participação trazia uma rica possibilidade suplementar e transitória de trocas. Só um minutinho aqui. Eu preferi falar porque eu poderia esquecer alguma coisa importante. De trocas epistêmicas. Cabe lembrar que o conceito de extimidade, introduzido por Lacan no Seminário da Angústia, ganhou nova dimensão nos anos 70, sob a perspectiva da banda de Moebius, na qual a ideia de um espaço interno separado de um espaço interno separado de um externo ficava subvertida. Romildo não é tão êxtimo, é bastante íntimo. Mas é externo ao conselho, então tem uma certa estividade. E ele foi convidado para arejar nossas trocas, seguindo a ideia de que o essencial da formação analítica é sempre êxtimo. O que pode ser constatado, por exemplo, por este seminário aqui aberto ao público, que provoca rupturas, quebra o encadeamento do automaton, que pode se constituir num determinado ensino, diferente de um ensino universitário, que tem o automaton, tem toda uma forma específica de funcionamento. Então, o seminário traz essa turbulência, traz um pouco desse real, cortando um pouco o automaton, perturbando um pouquinho as nossas defesas. Se no ano passado buscávamos articular o seminário com os acontecimentos do campo freudiano,
Agora, os laços com esses acontecimentos de escola serão, de alguma forma, tangenciados. Quer dizer, não vamos fazer como ano passado, que era uma amarração muito sistemática e um trabalho para que isso se desse a partir de um certo laço com os acontecimentos, né, da escola. Agora, vamos fazer de uma forma mais tangencial, e incluindo nas nossas reflexões questões que possam ressoar desses acontecimentos. Só para lembrar a vocês o que vamos ter ainda, né? O 12º ENAPOL, falar com a criança em setembro, nossas jornadas clínicas em novembro, acho que ainda não tem título, né? Depois será anunciado. E o 15º Congresso da MP, em abril de 2026, cujo título é Não há relação sexual. Então, pisando de volta aqui no nosso chão, sob o sol, coordenado por Romildo, encontramos... Bom, palavras do Romildo, citando aqui o Romildo. Ele diz o seguinte: uma maneira de entender a expressão orientação lacaniana é tão nossa, é procurar seguir Lacan na busca de como se haver com o real. Neste sentido, trata-se não somente de seguir Lacan, orientar-se por seu ensino, mas também seguir o que ele seguiu, orientar-se por aquilo que ele próprio tomou como orientação. Tomou como seu sintoma, segundo seus próprios termos. Quer dizer, o Lacan também diz que esse é um sintoma dele, o real, né? A sugestão de leitura feita para hoje, o simbólico, o imaginário e o real, é uma conferência de Lacan realizada na Sociedade Francesa de Psicanálise em 8 de julho de 53. E nos coloca diante do início do seu ensino público, né? Assim como hoje a gente está iniciando também alguma coisa da nossa primeira inserção com o público. Então, segundo Miller, trata-se de uma retomada dos 3 registros, né? Esse texto está aqui nesse livrinho, Nos Nomes do Pai, é uma conferência, né, de 53. O Miller diz o seguinte, que ele vai retomar esses 3 registros distintos, essenciais da realidade humana, temática que sustentará de ponta a ponta a elaboração de Lacan ao longo de décadas. Quer dizer, Lacan, de 53 ao último Lacan, temos o RSI em suas várias formas e suas várias apresentações. Então, nessa conferência, encontramos uma prevalência do simbólico e os entraves provocados pelo imaginário. Ele até faz como seria uma análise, né? O início da análise, o fim da análise, o momento da interpretação. É bem interessante que ele vai fazendo um percurso aí sobre isso. Nessa época, então, o simbólico era o mais, valorizado. E o imaginário era o que provocava entraves, né? O que dificultava. Enquanto que o real só vai aparecer, e é interessante, né, que ele só aparece na hora da discussão, quando alguém pergunta para ele por que ele não falou do real. Aí o Lacan responde: o real é ou a totalidade ou o instante desvanecido. Na experiência analítica, para o sujeito, é sempre o choque com alguma coisa, por exemplo, o silêncio do analista. Isso foi Lacan, em 53, respondendo. No seminário RSI, né, que é um seminário muito mais para o final do seu ensino, ele se dedica ao enlaçamento desses 3 registros, fazendo uso do Noble Romeano. E, naquele momento, a ênfase era dada ao real, e agora não mais tanto ao simbólico. No percurso, então, né, que vai dessa conferência, SIR ao RSI, acompanharemos os muitos giros conceituais dados por Lacan em relação, na relação entre o um e o outro, né, esse campo do grande outro, que se estenderá até o seminário 23 sobre o sintoma. Esperamos que esse seminário consiga provocar trocas no caminho que vamos percorrer sobre a orientação para o real, apostando no postulado, né, de lacaniano, de que a contingência é suscetível de demonstrar o impossível. Essa é a nossa aposta, porque simbolizar o real, isso a gente sabe que é uma dificuldade.
E o Romildo hoje, então, vai falar sobre essa lógica e sobre a dinâmica desse seu trabalho no Sol, e que foi produto assim, de encontros, conversas muito interessantes. Romildo participa uma vez por mês, né, do conselho, onde a gente dedica uma parte para conversar sobre esse seminário. Então, o Romildo está com a palavra. Muito obrigado pelo seu aceite. Boa noite. Eu queria, como é de praxe, agradecer o convite. Faz muitos anos que eu não dou seminário propriamente aqui na Seção Rio. Então, para mim, é uma alegria grande retomar isso. A ideia foi a seguinte. A ideia foi a seguinte. Primeiro, tentar fazer um seminário, como eu tentei o ano passado, em ritmo de seminário, que tem uma estrutura própria, que é diferente de uma aula, de uma conferência. Eu não sei se dá para conseguir, mas a gente pode perseguir isso. Um seminário, a própria palavra indica, em latim, seminário quer dizer sementeira. É um lugar onde se criam plantas, né? Então, tem a ver com semente, logo tem a ver com o real. Eu atravessei, como sempre faço quando estou preparando alguma coisa para falar, nem tanto livros, nem tanto artigos, nem isso passa também, mas, sobretudo, frases que me vêm à memória. Eu me guio muito pelas frases de coisa que eu já li há muitos anos e que, de repente, me voltam à memória. Por exemplo, os deuses são, não é bem real, não, são do real. Em português não existe esse partitivo, em francês é bem evidente. Os deuses fazem parte do real, ou coisa assim. Que tem um artigo de Millet que explica maravilhosamente essa ideia da relação entre os deuses e o real. Então, o nome desse seminário é Seminário de Orientação Lacaniana, e o desafio que eu propus ao Conselho foi de fazer uma espécie de uma equação. Seminário de Orientação Lacaniana igual a Seminário de Orientação para o Real. Hoje, uma amiga minha me disse, não, está errado. É Seminário de Orientação pelo Real. Aí eu pensei e disse, bom, o problema é que a preposição em francês é pour, que não dá para escolher com muita certeza se é para ou se é pela. Então, eu deixei isso meio sobrevoando a nossa discussão. Pode ser que esse equívoco, essa dúvida, nos ajude. Uma outra citação, essa de Miller, diz o seguinte: se existe orientação lacaniana, é porque não existe nenhum dogma lacaniano, nem mesmo o inconsciente estruturado como linguagem. Nenhuma tese ne varietur, quer dizer, que não muda, que daria lugar a um abecedário, um breviário, um compêndio dogmático. Existe somente, isso eu acho que é interessante a expressão, uma conversação continuada com os textos fundadores do acontecimento Freud. Um midrash, essa discussão lá na tradição judaica, perpétuo, que confronta incessantemente a experiência com a trama significante que a estrutura. Então, me parece que são frases que podem nos ajudar, nos inspirar aqui na nossa discussão. Então, o desafio nosso esse ano é orientação lacaniana igual a orientação para o pelo real. Isso quer dizer,
simplesmente, eu acho que está exatamente contido na apresentação que Ruth fez. Essa relação que eu proponho parte do seguinte: o real está sempre no horizonte do ensino de Lacan. Teve várias concepções do real ao longo do ensino de Lacan, mas, digamos, uma preocupação com o real está sempre presente, assim como da sua prática de analista. Então, quando o Lacan vai dizer meu sintoma é o real, ele, me parece, está levando em conta o fato de que, ao longo do ensino dele, ao longo da história dele, a procura do real era sempre uma procuração. A começar pela, que todo mundo sabe, pela invenção de Freud, que se deu, vou simplificar muito, vocês imaginam uma quebra qualquer no imaginário corporal, a dificuldade ou impossibilidade de encontrar um aparato simbólico que dê conta e um efeito no real, por exemplo, de angústia. Não é? Essa foi a maneira de que justificou uma parte importante da clientela de Freud ter sido de pessoas com histeria de conversão, né? Uma ruptura no imaginário, uma ausência de apoio no simbólico e efeito no real, que, digamos, dentre os quais a angústia é o mais importante, certamente, do ponto de vista clínico. Outra coisa, isso é uma indicação de Jacques Alain Miller, na primeira aula do seu curso, chamado A Experiência do Real no Tratamento Analítico, de 98, 99, ele diz: não se deve procurar uma definição para o real. Aí ele separa e opõe, ele diz: pode-se achar uma definição para a verdade, que se funda em significantes, mas não para o real. O real escapa à definição. Cada vez que a gente tem uma definição qualquer, a gente está no terreno da verdade, ou da discussão sobre a verdade. A verdade que pode ser expressa com significantes. Aí vocês se lembram da observação de televisão de Lacan, quando ele diz que não consegue dizer toda, né? Então, a verdade que se expressa com significantes, mas como não toda. Não é? Então, a verdade, mas não o real. É claro que eu procurei uma palavra e a que eu escolhi não é grande coisa, essa incompatibilidade entre o real e a definição traz algum problema, e eu queria salientar isso hoje, traz algum problema para o tratamento conceitual do real. Vocês imaginam fazer conceitos a partir de alguma coisa que não pode ser definida. Então, o impasse, a dificuldade com o real, ela está presente em todos nós e, em boa parte, é por isso. É porque o real não pode ser definido. E não podendo ser definido, não há significantes para tratar diferentemente da verdade. Então, se ele não se define, ele se manifesta na experiência. E assim ele marca uma distância entre o seu impacto, vamos chamar assim, e os significantes e as palavras. Tanto na experiência da vida, quanto na experiência do tratamento analítico. Então, pegando aqui o exemplo da histeria de conversão, né, que é fundadora, em parte, da psicanálise, se a gente não pode definir o real, pelo menos pode dizer que o real irrompe sempre no limite do imaginário.
Não é? Então, a tarefa de Freud, inicial e fundadora, foi de, sem usar esse linguajar, mas foi de se dar conta, sob a forma da história, foi de procurar e achar o aparato simbólico que daria conta daquele desencontro entre imaginário e real, que é, por exemplo, uma contratura histérica. Algo perdeu a consistência, esse é um termo importante que define para Lacan o imaginário. Algo perdeu a consistência, seja na dimensão do corpo, seja na dimensão da identidade. Vocês estão vendo que eu estou tentando remontar um pouco o aparato fundador freudiano. De que é que Freud partiu para conseguir montar esse absurdo que é a cura pela palavra, né? Que não existia fora da religião. Essa perda de consistência, seja na dimensão do corpo, seja na dimensão da identidade, como cada um de nós sabe, costuma ser, no limite da neurose, a base das queixas que se fazem aos psicanalistas. A análise vai acontecer a partir do momento em que a presença do analista oferece uma alternativa artificial que, num certo sentido, compense essa rachadura no imaginário. Faz sentido? Faz? Bom. Lacan entendeu, esse me parece que é o fundamento do que ficou sendo chamado retorno a Freud. Lacan entendeu que esse rombo aberto pelo real somente pode ser recoberto por um significante capaz de fazer consistir o corpo. O significante a gente pode pensar numa versão ingênua da demarche freudiana como a história. Não é? Você tem essa contratura, diria Freud para Elisabeth von, porque apoiou na perna doente do pai, por exemplo. Não é? Como é que Freud, usando a história, na verdade, ele estava resgatando o aparato simbólico que é capaz de, digamos, de dar um destino ao fracasso e ao rombo aberto pelo real no imaginário. Na mesma aula de Jacques Lamillet, na 1998-99, ele diz, eu achei curiosa essa definição, quando há substituição do significante pelo significante, há efeito metafórico de significado. Quando um se conecta com o outro e não substitui, há efeito metonímico de significado. Todos nós nos lembramos no ginásio, no curso médio, a diferença que existe, a diferença prática que existe entre metáfora e metonímia. Ainda, né, um ano antes, Miller diz, os significantes estão em relação entre si sob duas espécies, o da combinação e da substituição. Também todos nós vimos isso no ginásio. O sentido aparece como efeito dessa combinação e dessa substituição. Então, por que é que eu estou citando isso? Não é para fazer mais uma aula sobre metonímia e metáfora, mas é porque
se funda aí, na opinião de Lacan, a estrutura da interpretação freudiana. Freud, que nunca falou nisso, ele nunca falou em metonímia, nem metáfora, nem linguagem. Digamos que a leitura de Lacan localiza essa estrutura da interpretação freudiana. Quer dizer, como é que essa base linguística trazida por Lacan serve para introduzir na prática freudiana o aparato simbólico que falta ao imaginário se quebrando, não é? Se rompendo. Quanto à metáfora e metonímia, quem quiser reler isso, reestudar isso, vá para a Instância da Letra, de Lacan, onde ele fala com muita clareza, inclusive propõe fórmulas inéditas, uma para metáfora, outra para metonímia. Por exemplo, quando a gente diz, voltando ao ginásio, quando a gente diz um pé de mesa, mesmo sem querer, a gente está fazendo uma metáfora. E quando a gente diz, esta fazenda tem 500 cabeças de gado, a gente está fazendo uma metonímia, ou uma catacrese, que é um tipo de metonímia. Veja só, uma primeira afirmação que eu faria para a gente guardar e levar em conta. Quando Lacan aplicou a estrutura da interpretação freudiana, quando ele aplicou a estrutura da metáfora, menos diretamente em função e campo, mais na instância da letra, ele estava, ao mesmo tempo, dizendo, indiretamente, que para Freud o sentido era real. Ou que o significante era real, como limite da significação. Limite, inclusive, para quem recebe a interpretação freudiana. Né? Vocês conhecem um livro, anos atrás, foi muito conhecido, o livro de Peter Guy sobre Freud, e ele entrevistou antigos pacientes de Freud, inclusive Elisabeth von Ehrlich, que comentou o seguinte: o doutor Freud era engraçado. Não é que ele quis me convencer que eu era apaixonada pelo meu cunhado? Então, você imagina que era mentira de Freud e funcionava. Está vendo como é a questão da estrutura da metáfora? Não precisava ser factualmente exato, e Elisabeth Freud sabia mais do que Freud, né? A experiência era dela, e, no entanto, completava essa estrutura da interpretação vista como resgate do simbólico. Eu acho que se Lacan tivesse se limitado a recobrir a invenção freudiana com a grade da linguística, buscando dar à psicanálise um estatuto científico, isso ainda não teria sido propriamente a sua invenção. Apesar de, com isso, ele ter renovado a prática psicanalítica. A simples utilização da fórmula S maiúsculo sobre S minúsculo já basta para garantir grandes avanços na prática analítica. Então, vocês veem que, em algum momento, há uma ruptura, um corte. Um corte, no caso, histórico. Me parece que há uma importância, já vi outra frase que eu tenho sempre na cabeça, uma afirmação que Lacan fez certa vez
e que poderia, à primeira vista, parecer um xiste. Ele disse, todo mundo conhece essa frase, minha única contribuição para a psicanálise foi o objeto A. Quer dizer, Lacan trabalhou, o analista que mais trabalhou na história da psicanálise, 50 anos, 50 e tantos anos, deu 20 e tantos seminários, e dizer que a única contribuição dele foi uma das coisas que ele falou. Tá? Para saber que Lacan não está falando de alguma coisa histórica, quer dizer, de alguma coisa acumulativa. Né? Eu contribuí com 1, com 2, com 3, não. A única contribuição minha para a psicanálise foi o objeto A. Então, Lacan não está querendo realçar somente a importância do objeto A, mas está dizendo que é única porque foi um corte. Não se trata simplesmente, nesta afirmação, de lançar na praça um novo conceito que não existia antes. Se trata de mostrar um lugar de corte, onde se dá um corte, no sentido, simplesmente, que a psicanálise, antes e depois dessa afirmativa, não vai ser mais a mesma. Essa afirmativa, quando Lacan pronuncia o adjetivo única contribuição, Lacan media bem as palavras, única contribuição, Lacan, cuja importância, cujo status na psicanálise ninguém discute, amigos e inimigos, o adjetivo única, aí eu jogo para vocês, fica ressoando. Será que é única mesmo? O cara trabalhou 50 anos em psicanálise, de repente a única contribuição foi uma coisa que não sabe nem definir o que é. E vai além da ironia. E a gente sabe que Lacan era capaz de se servir da ironia na retórica dele. Simplesmente a psicanálise não é mais a mesma a partir do momento em que Lacan diz minha única contribuição para a psicanálise foi o objeto A. Esse corte histórico na psicanálise, ele significa, ou ele supõe, um esgotamento, o fim da ideia ou da função do sentido como real. A gente pode até dizer, me parece, que essa afirmação de Lacan, que eu escolhi na minha cabeça, eu não esqueço nunca essa frase, que essa afirmação de Lacan aponta para o que vai constituir a sua orientação como orientação para o real. Dito simplesmente, o que é que a metáfora não pode expressar? Aliás, um dos seminários próximos, o próximo, nossa amiga Inês Lamy, que vai apresentar justamente o que há além da metáfora, discutindo comigo. Então, vocês veem, quer dizer, esse corte dado por Lacan não é um acréscimo científico à psicanálise, não é uma novidade exatamente conceitual, mas é apontar um lugar a partir do qual a linguagem e a metáfora não dão conta. Isso é fundamental para o lacanismo.
Então, a introdução, eu estou pegando essa frase, vocês estão entendendo, como uma espécie de um exemplo, haveria outras. A introdução dessa frase, dessa afirmação, põe em questão muita coisa ao mesmo tempo. A interpretação, a função do pai. Aliás, eu recomendaria, para pegar a estrutura vista por Lacan do pai freudiano, procurar no seminário 4. Me parece, aquela parte que trata da castração, privação e frustração. Me parece que existe uma maneira lá que Lacan encontrou de dar uma dinâmica à função do pai. A função do pai e a primazia do simbólico. Houve um tempo em que Lacan, dizendo que a simples noção do inconsciente já não bastava, né, quando ele inventou o neologismo parlético, fala-ser, como foi traduzido em português, ele estava falando de um além do inconsciente. Então, vocês vejam que a orientação lacaniana, na verdade, é um percurso de cortes e não simplesmente um progresso, como se diz na ciência. Quando Lacan fala de um além do inconsciente, ou então quando ele diz, eu me lembro, em algum lugar, já tardio no ensino dele, que não foi Freud, mas ele que inventou o inconsciente, não é? Ele está, ao mesmo tempo, denunciando, num certo sentido, o que ele próprio inventou, que foi o inconsciente estruturado como linguagem. Nesse sentido, ele se parece um pouco com Freud. Freud discute consigo mesmo o tempo todo. Né? Aquilo que eu disse já não é assim e tal. Né? Lacan está fazendo, como todo bom pesquisador, alguma coisa parecida. Então, o neologismo fala-ser, parlético, pretendeu dar conta dessa dimensão. Vocês estão vendo que abre-se uma dificuldade extraordinária quando você quer ir além da metáfora ou quando você se encontra um dia com alguma coisa que seja além da metáfora. Esse neologismo fala-ser pretendeu, se não dar conta, pelo menos nomear, botar uma pedra branca nessa dimensão que liga o inconsciente ao corpo. A um corpo que já não é o corpo imaginário, definido, aí sim, pelo estado do espelho, mas um corpo acoplado ao adjetivo real. Vocês estão vendo que existe um aumento da dificuldade nessa demarche lacaniana. Vocês vejam que a pergunta, foi por isso que eu falei da histeria de conversão, a pergunta sobre o que é que liga o inconsciente ao corpo, ela é fundadora da psicanálise. Se não houvesse essa pergunta, não haveria psicanálise. O que é que liga o significante ao corpo? O que foi? Ah, tudo bem, fique à vontade. Esta, me parece, como eu disse antes, a razão de Freud ter, talvez até mesmo a sua surpresa, esbarrado na dificuldade da histeria de conversão e ter se dado conta que, na verdade, o tratamento da histeria se dava por um registro que pouco tinha a ver com o sofrimento corporal, diretamente. Lacan vai reencontrar isso quando ele propõe o falacer.
uma outra articulação entre inconsciente e corpo se oferece para Lacan. Então, essa é a via da orientação lacaniana, se é verdade o que eu propus de dizer que é igual a uma orientação para ou pelo real. Obrigado. Eu não falei de como é que esse seminário está sendo pensado. Sim. Não é? Quer dizer, ainda com a mesma ambição de chegar a fazer um seminário, que não seja conferência nem aula, é possível, pelo menos, se aproximar disso. Em discussão com o Conselho, me pareceu que a gente pode, cada seminário, eu vou ser debatedor de um colega. Por exemplo, eu citei Inês Lamy, que vai falar do além da metáfora, dessa descoberta do além da metáfora, e eu vou debater ou discutir com ela. Ruth vai ter também um dia que eu já escolhi. Márcia Zuc também, lá para o segundo semestre. Foram nomeações. Pensei também em Andréa Reis, que naquele seminário sobre o ensino da psicanálise me fez uma pergunta e eu convidaria ela para retomar nesse novo contexto. Enfim, vão ser 6 seminários? São 6. 6. Então vai haver, quem sabe, Maria Silvia, enfim, pessoas que vão tomar um aspecto que vão ser capítulos do seminário. São nomeações minhas, mas assim, será que você aceitaria? Aí, se disser não, eu insisto. Aí vamos ver quem ganha. Bom, gente, é com grande prazer que a gente deu esse primeiro momento fundante aqui do nosso percurso. E acho que vai ser bastante animado com essa ideia do Romildo de trazer alguém que vai trabalhar e ele vai debater, né? Ele vai botar a gente a trabalho e, enfim, acho que a discussão vai poder circular entre todos. Hoje foi só um momento mesmo da gente poder começar, né? A conversar um pouco com vocês e gostaria de passar a palavra, quem quiser conversar aqui um pouco com o Romildo, alguma questão que ele trouxe. Só um segundo. Tem alguém que possa dar uma ajuda aqui com o microfone? Depois, se tiver alguém da... Estou enxergando muito. Não. Peraí, Ana Beatriz, só um minutinho. Os assuntos do seminário, abaixo de orientação lacaniana, orientação para o real, seriam hoje, né, que foi uma introdução. O segundo seria o que há além da metáfora. Outro, a insistência do real. Outro, real sem lei. Outro, a experiência do real. E outro, né, foi esse que você se propôs, RSI, sintoma, inibição e angústia. E tentar situar a questão da orientação lacaniana nesse trio tão freudiano, né? Inibição, sintoma e angústia. A gente pode procurar isso. Tem uma coisa interessante, esse artigo de Lacan, essa conferência de 1953, não vamos esquecer que é o mesmo ano de Função e Campo. Quer dizer, Lacan está fazendo Função e Campo para dar um aparato linguístico a Freud, para fazer Freud funcionar melhor, e, ao mesmo tempo, ele lança um artigo com esse trio que vai marcar o ensino dele o resto da vida. Real, simbólico e imaginário. Tá? Isso tem muita importância. E o que mais? Bom, ficamos aí. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Então, ouvindo aqui
o que você falou, eu fiquei pensando, porque a única contribuição objetual é 64, se não me engano, o seminário 11. Acho que sim. E, então, é a mesma coisa que o real, a minha resposta sintomática, não? É o mesmo corte. Eu fiquei pensando aqui. É porque naquela época, em 64, era mais o objeto A que apontava para o que ele vai falar como resposta sintomática, que é o real. Eu diria que a contribuição dele é o real, porque o objeto A como se fosse um subconjunto desse campo maior que é o real, que é, de fato, a sua resposta sintomática. Não, te ouvindo, eu pensei isso. Lacan diz que o real é o sintoma dele. Foi por isso que eu disse que o real acompanhou Lacan. O Lacan foi cutucado pelo real o tempo todo, mesmo que ele não tivesse dado esse nome. Quando eu vi que esse artigo de Freud era do mesmo ano de Função em Campo, eu fiquei encantado. Quer dizer, como é que Lacan, ao mesmo tempo em que produziu um texto que é a base do freudismo, do retorno a Freud, ao mesmo tempo ele constrói um artigo que é a base do lacanismo. Tem um artigo de Marcos André. Cadê Marcos? Foi embora? Tem um artigo de Marcos que vale a pena ler. Vocês procurem no Google RSI, que é sobre esse artigo, e é um artigo bem feito, esse de Marcos André, vale a pena ler. Eu só quis dizer que eu acho que a contribuição dele é muito mais o real do que o objeto A, na verdade. É a maneira que ele definiu em 64, entendeu? Eu escolhi porque essa frase estava na minha cabeça. Mas é uma frase... Bom, enfim, tudo bem. Faz parte. 64 ele falou daquela maneira. No fim, ele falou real, eu acho. Mas é evidente, ele falou outras coisas a vida toda. Veja só, eu citei o objeto A como um momento de corte com os significantes que marcavam o ensino de Lacan até então. É nesse sentido que a única contribuição. Quer dizer, se Lacan não tivesse falado de objeto A, não haveria lacanismo. Haveria um brilhante freudiano, mas não mais. Foi nesse sentido que eu retirei da minha cabeça a lembrança dessa frase. Quem é que pegou o microfone? Estou aguardando. Romildo, uma pergunta ingênua aqui. Você falou como o inconsciente se liga ao corpo. Eu pulei aqui porque eu pensei, eu nunca imaginei que estivesse desligado. Para mim, estava sempre... De fato, não. Não, o que eu estou dizendo é que são dois momentos que marcam ligações entre inconsciente e corpo. Um, como todo mundo sabe, é a demarche freudiana. Eu me lembro de uma analista francesa que, numa jornada, disse a psicanálise é, antes de tudo, uma técnica corporal. Eu me lembro que me chocou. Na hora, depois foi fazendo sentido. Mas é isso, o inconsciente e corpo sob Freud e sob Lacan. E depois o inconsciente e o corpo, quando o inconsciente já não é o estruturado como linguagem. Algo excede o inconsciente. Então, Lacan vai dizer que existe um além do inconsciente e vai dizer, meio botado, que foi ele que inventou o inconsciente, não Freud. Isso é a cara de Lacan. Ele dizendo isso, você vai ter que entender o que é que ele está querendo dizer. Não, só pegando o gancho, né, da questão do corpo, eu estou pegando aqui o Romildo para vocês poderem circular. Eu acho que essa questão é fundamental quando a gente pensa no corpo, que não no registro imaginário e não um corpo simbólico, mas quando a gente pensa o que tem de real, né? Mas no corpo, o que tem de real. Eu acho que isso é fundamental. É uma pergunta que parece meio ingênua, mas não é. Tem algo de real no corpo. O que é isso? Eu acho que o Romildo, quando trouxe, né, o nascimento da própria psicanálise com Freud, eu acho que essa pergunta para o Freud já estava lá. De alguma forma, não no sentido lacaniano, mas
algo daquele corpo que aparecia, né, que tinha aquelas conversões histéricas, já fazia essa pergunta. E uma coisa que eu acho interessante, se a gente puder pensar no real, no sintoma, e o real na angústia, né, e talvez até enfim, na inibição. Mas é na angústia que esse real se manifesta de uma forma mais irruptiva. Porque no sintoma tem toda uma verdade mentirosa, né? Tem toda uma mentira simbólica que faz uma amarração entre o simbólico e o real, dando um certo corpo, uma certa vestimenta simbólica ao real, onde uma verdade mentirosa se apresenta. Por isso que ninguém vai para uma análise demandando que o analista interprete seu sintoma, né? Ele vai com sofrimento, alguma coisa que escapa a qualquer sentido. Mas eu acho que é aí que a gente pode pensar que na angústia, a angústia como motor do tratamento, ele nos ajuda a pensar que o real, quando esse real invade o imaginário, quando isso irrompe de alguma forma no corpo, né? Aí tomando um pouco a sua questão, eu acho que é aí que fica o real. A gente não pode simbolizar o real, a gente não pode tratar o real pelo simbólico, mas o real tem efeitos. Ele traz esses efeitos de ruptura, né? E a psicose é um dos melhores exemplos do que é um real ao céu aberto, que não é um inconsciente recalcado, né? Então, eu acho que é interessante. Agora, sabe o que me interessou, que você trouxe também a questão do Midrash, né? Aí toca aqui no meu lado judia, né? Que o Midrash é uma interpretação, né? Porque tem a lei, a Torá escrita e a Torá que é aquela que foi transmitida oralmente. Pensando até no Lacan, né, que os seminários ele falava e depois Miller, né, e os que transcreviam, né. Então é da ordem da interpretação, a interpretação de uma lei, né. Então o Midrash é interpretação. E eu acho que você trouxe, não foi à toa, porque eu acho que a gente está tentando interpretar o não interpretável, né, porque o real é algo que é o momento da irrupção. Eu gostaria que tivesse sido eu, não fui. Foi Jacqueline Miller, na experiência do real. Não é? O que é bem interessante nessa comparação com o Midrash é justamente que é uma leitura interpretativa. Não é? Eu fui, inclusive, olhar, como todo mundo, no Google, para saber direitinho o que era o Midrash. É isso. O Talmud é a parte oral e o Midrash já é uma interpretação disso que foi escrito pelo... Ah, tá. Não, é só um adendozinho, que o Talmud é a transmissão oral e o Midrash já é uma interpretação daquilo que foi escrito do oral. Mais ou menos como o Lacan, né? Os seminários, assim, não é à toa que tem uma certa semelhança aí, ou uma certa homologia entre o que é transmitido e aquilo que é escrito, né? O falado e o escrito. É a própria análise, né? É o que a gente trabalha entre o que é escutado e o que é escrito em termos de letra do inconsciente. O que mais? Quem mais? Ricardo. Bom, vou aqui pedir para você, Romildo, que eu fiquei com achei super interessante, mas, na realidade, queria aprender mais. Achei esse encaminhamento do falacer para além da metáfora super interessante. E aí me veio aquela frase do Lacan no seminário 11, que o conceito ele cava uma via no real. E aí fiquei pensando muito que, ao falar disso, ele está falando de que, de uma certa maneira, o conceito não é mais como a filosofia pensava, porque ela tem a ver muito, ele fica muito ali aceso pelo real, numa dimensão, vamos dizer assim, aí a minha leitura, numa dimensão de que um objeto ali, o objeto A, entra nessa relação de uma forma mais negativizada. E quando você falou do fala-ser, para mim o que veio foi que, ao juntar fala-ser, não é mais
uma fala de um ser, uma fala que vem como fazendo metáforas ao ser, essa dimensão negativizada entra aí de outra forma, porque fala assim, as coisas ficam ali como se estivessem aglutinadas, a fala e o ser. Não sei se... Como é que se... Eu tenho a impressão, inclusive existe uma certa dificuldade conceitual a partir do próprio falar ser, né? Eu me lembro, Lacan, quando falou no falar ser, ele falou a partir de achar inconsciente uma coisa insuficiente. Então, o falar ser entraria no lugar do inconsciente. Hoje, numa jornada, se alguém falar ser, você vai pensar no sujeito. Não é isso? Eu vi o falar ser quando ele disse isso, aquilo outro. Então, vamos tentar não considerar isso como erro. Vamos tentar pensar que isso indica precisamente uma oscilação entre inconsciente e sujeito. Entende? Tem A gente não deve ceder, pelo menos imediatamente, à tentação de pensar que o que a gente não entende é por burrice. Lacan fala difícil, eu sou burro. Pegando exatamente esse exemplo aí que Ricardo trouxe, né, que eu tinha falado e você retomou, existe uma dificuldade conceitual e de definição. Isso vocês pegam na primeira aula da experiência do real na cura analítica, uma dificuldade de fazer conceito. Não é só de botar na minha cabeça que sou burro, não é isso. Lacan usou uma palavra fortíssima para dizer isso. Ele diz, o inconsciente e o corpo, não é? Você tem toda a história do retorno a Freud, e disse, e o que é o corpo, fora o corpo imaginário? Lacan, em algum momento, vai dizer uma coisa que nos interessa aqui. O corpo é um mistério. Entende? Um mistério é alguma coisa que resiste à definição e abordagem conceitual. Então, vocês imaginam que, exagerando um mínimo, a gente chega no segundo ensino de Lacan com a ideia de que há um mistério. Então, vocês entendem qual é o convite que Lacan nos faz quando ele encara essa ideia de que o aparato linguístico, recobrindo Freud, que ele próprio inventou, não é suficiente. Não está errado, mas não é suficiente. E não é suficiente por razões clínicas muito precisas. Não é? Você falou ou foi Ruth, da psicose, foi você. Não é? Digamos que Lacan foi formado com a psicose, até o fim ele foi psiquiatra e foi formado em psiquiatria e a tese dele, doutorado, foi sobre a paranoia. Então, vocês veem que ele abordou a partir da psicose, a partir exatamente da dificuldade que tem o psicose com a metáfora, e fez disso, ou entendeu nisso, com o tempo, um impasse ou uma impossibilidade para o sujeito, não só para o psicótico. Então, isso me parece que é bem importante. Alguém mais? Romildo, eu que estou aqui. Aqui, Romildo, olha para frente. Oi, Andréa. Não, tem a ver com esse comentário do Ricardo, porque esse limite do conceito, não é à toa que ele vai parar na topologia, porque tem alguma coisa ali que realmente o conceito não dá conta e que você vai precisar manipular mais do que pensar, né? Então, o objeto empurra para esse caminho que ele vai fazer para os nós, para a topologia, porque é difícil a gente pensar numa linguagem que vai dar conta de aprender, algo que se manipula, né? Quando ele vai mexer com os nós, com a lógica borromiana. Exatamente, ele procurou isso com os matemos, teve uma série de momentos em Lacan onde essa questão da insuficiência da metáfora já estava posta. Bom, está se delineando como vai ser o seminário.
Parece que tem no chat algum comentário. Quem é que... Ah, bom, eu não consigo ler daqui, não. Quem é? Sandra Viola, essa definição segue a metáfora e a metonímia de Freud, não é? Eu acho que talvez ela está falando condensação, deslocamento. Ela deve estar falando condensação, deslocamento, como... E a Eliana Bentes pede para você retomar a primeira frase que você disse: os deuses fazem parte do real. É linda, não É. é? Tem mais. Gabriel, tem mais frases aí, mais falas aí do chat para a gente ver. A Bruna Guaraná fez uma colocação que não dá para ler. Quer que eu entre aqui? O que foi? Não, tem da Bruna. Aqui, a Bruna. A Bruna diz: pensei a partir do que a Ruth está dizendo que o corpo não tem, se o corpo não tem algo do real, que na verdade ele tem tudo do real. Depende, na verdade, de que corpo estamos falando. O corpo pulsional, ele é totalmente recortado pelo choque do significante opaco no corpo. Isso é Bruna Guaraná, Cris Frederico. Romildo, no RSI, Lacan se reposiciona em relação à sua tríade. Eu também tinha pensado em simbólico, real e imaginário. Tem uma mudança aí, né, no nó. E afirma que o imaginário tem todo o seu valor igual aos outros dois registros. Você lembrou hoje que o imaginário faz antepar ao real, ou algo mais ou menos assim. Fazer antepar ao real tem a ver com a expressão do último ensino, imaginar o real? Bom, existe a ideia lacaniana que resolve essa questão com o novo imaginário, né? Aliás, estou fazendo propaganda dos colegas, tem um artigo de Gésio Santiago, muito interessante, sobre o novo imaginário. O que é o novo imaginário? Eu acho que vale a pena, foi Bruna Guaraná que perguntou? Cristina Frederico. Hein, Cristina, procure esse artigo de Gésio que vale a pena ler e trazer para discutir. O que mais? Sobre os deuses. Veja só, não dá para discutir essa frase de Lacan sem considerar que a língua francesa permite um partitivo muito preciso, que não existe em português. Seria, a tradução os deuses fazem parte do real é mais ou menos, mas talvez seja a única que se pode ter. Né? O francês vai dizer os deuses são do real, como se diz eu quero du fromage, eu quero queijo. A gente não diz eu quero do queijo. Né? Então o partitivo existe em português mais ou menos, mas é uma dificuldade. Então, os deuses antigos são do real e estão entre nós. Esse é, em resumo, o que Lacan diz. Enquanto os deuses monoteístas não estão entre nós. Tá? Os deuses antigos, aqueles, né, meio sacanas, que faziam mal aos outros, tal, ele diz, são nossas pulsões, que é o nosso real. Não é isso? Os deuses antigos são nossas pulsões, enquanto o Deus muçulmano, judaico e cristão, não.
Eles estão separados de nós. É nesse sentido que Lacan, não sei se ele está brincando, ele diz, esses deuses antigos estão aqui entre nós. Né? No sentido de que eles são a inspiração do nosso funcionamento pulsional, que é o nosso real, né? Que tem a ver com a pergunta sobre o corpo. E mais? Quem é? André Villanova. Pega o microfone. Boa noite. Eu fiquei pensando quando você, retomando a demarche freudiana, a partir, né, dessa marca da leitura de Lacan, você chama a história de, né, o recurso que Freud faz à história do paciente para ser esse elemento que se introduz entre o imaginário e o real, como eu entendi como um artifício. Não sei se você disse isso ou se eu ouvi. E aí eu fiquei pensando como descolar um pouco desse, né, desse enredo todo das histórias freudianas, né, do romance freudiano, como a gente lê Freud, os casos, e tomar isso como um artifício, ajuda a gente a pensar hoje na aridez da clínica, na aridez dos enredos, que a gente pode usar artifícios, que a gente possa, sei lá, enfim, me ocorre um caso que não tem história, né, acabou de chegar, enfim, e que gosta de música. E o artifício é fazê-lo falar sobre a música. Né? Então, assim, eu fiquei pensando nesse... eu escutei de outra maneira quando você fala, né, da história do paciente desse lugar. Um lugar que esvaziou, né, a importância da biografia, da história. Não sei se eu estou conseguindo... Porque foi muito... Foi interessante para mim, porque me remete a isso, né, que a gente hoje precise... não é que a gente tenha que reinventar, mas talvez a gente precise escutar essa possibilidade dos artifícios com um material muito contingente mesmo que a gente encontra em cada caso. Foi, assim, queria pensar um pouco sobre isso Eu com acho você. que o artifício está presente, inclusive no dispositivo analítico, né? O dispositivo freudiano em si ele é artificial. E esse artificial, eu acho que merece ser pensado nesse sentido que você está tomando, claro, mas também no sentido mais banal de que o lugar do analista não é natural, se é que existe um lugar natural. O analista, por exemplo, né, digamos, a interpretação mais clássica da história da psicanálise é: eu não sou seu pai. Primeiro ele supõe que o cara está pensando que ele é o pai. Nada é menos seguro do que isso. É raro que alguém pense. É meu pai fora de uma produção delirante. Mas, enfim, entende? Quer dizer, ele ocupa um lugar que não existe. Passa a existir nessa articulação própria da neurose entre saber e amor. Não é isso? Existe um entrechoque entre saber e amor. Eu não sei se dissolve o artifício, mas coloca o artifício como parte do trabalho. Não é? Isso que você está falando exige uma parte do ensino de Lacan, que eu pessoalmente acho uma delícia, que é o seminário 15, o ato psicanalítico, né? Que mostra exatamente essa... Né? Se você disser a interpretação é o ato, você vai ter que explicar que a interpretação é real. Não é? Você não vai poder dizer porque a interpretação diz a verdade. Não vai ser suficiente. Vai dizer a interpretação dissolve o artifício. Aí sim. Mas claro que tem todo sentido o que você diz. Acho que a Ana Lúcia vai falar lá. Diga, Ana. Foi?
esse troço. Eu também nunca vi. Vamos ver se vai funcionar hoje. Eu nunca vi funcionar. Está me escutando, Romildo? Mas ele... Romildo? Oi. Não está. Eu achei interessante o que você trouxe, a maneira como você trouxe a questão da histérica e o analista, porque o que você diz é que o analista, a analisante chegava com uma fratura, ou coisa que o valha, né? Uma conversão. E o analista é que jogava a história em cima dela, como você disse. É isso. Né? Então, quer dizer, ela também não chegava com uma história. Né? Ela chegava só com uma conversão, né? Com uma dor ou com um incômodo. Então, esse jogar a história, né, que você disse que ele inventava, como e ela também disse, né, o cunhado, né, despertava alguma coisa no sentido de que ela, então, a partir daí, começava a inventar história também, né, ia fazer romance. É isso. Talvez hoje a gente não, os analisantes não façam mais romance no mesmo estilo dos pacientes. Acho que você produz uma inversão aí que não é o Freud, o analista que é o escritor, mas o analisante. O analisante é que produz um texto, né, que na época do Freud, vamos dizer, era um texto na linha romântica. E hoje? Né? Que, uma vez que o analista empurra, né, uma história, entre aspas, que tipo de texto, né, que isso gera no analisante? É isso. Ok, obrigado. Existe uma resposta a essa pergunta de Ana, que está numa conferência de Jacques Lamillet, de 2004, foi feita aqui no Brasil, em Comandatuba. Não é? Miller propõe uma inversão que tem tudo a ver com esse traçado histórico que Ana falava. Ele falou antes, se ia atrás de um saber, eu quero curar minha contratura e tenho que saber, e se desembocava no amor. Nessa nova estruturação subjetiva dos nossos tempos, Miller propõe o contrário. Se entra por amor, uma simpatia pelo analista ou coisa parecida, e se é surpreendido com a irrupção do saber. Me parece que isso, claro que não responde inteiramente à pergunta de Ana, no sentido que a pergunta dela contém um traço de civilização que é difícil abordar assim. Mas é importante levar em conta essa inversão, que é muito bem expressa na conferência que se chama Uma Fantasia, né, de 2004, feito no Congresso da MP em Comandatuba, na Bahia. Hein, Ana? Tudo bem? Bom, tem mais alguma questão, alguma pergunta? Podemos encerrar hoje. Ruth, acho que tem uma pergunta. Tem lá em pergunta? cima. Sim. Então, vamos lá. Um breve comentário, a partir Quem do é? que eu... Ana. Sou eu de novo. Diga. É porque eu fiquei pensando o seguinte, que a gente tem uma tendência a pensar que os pacientes do Freud chegavam com uma história longa, e hoje a gente não pode mais contar com essa história. Não, era mais restrito que hoje, porque era só, por exemplo, uma contratura. Verdade. Às vezes sem palavras, só uma dor. Então, Quer dizer, o sofrimento é que é o importante. E Freud, para o mercado clínico da Viena da época dele, era pouco mais do que um charlatão. É isso. Onde a medicina fracassava, quem sabe o Dr. Freud, aquele médico judeu. É isso, ele é inteligente. Pode ser que ele não faça nada, mas pode ser que ele ajude.
Não era muito mais do que isso no começo? É. É isso, ele deu corpo. Não a história, mas a produção ou a possibilidade de se fazer uma história. A história vai surgindo. Em parte do analista, já que ele usa interpretações. Hein? Não, essa frase que você trouxe, você já trouxe outras vezes, e sempre me intriga essa coisa do Miller propõe como Andatuba, né? Não é pelo saber, mas pelo amor. Amor ao quê? É uma coisa que eu sempre fico pensando, porque eu não acho que seja simpatia. Eu não acho que seja exatamente isso. Mas eu acho que tem uma questão desse dispositivo, talvez desse artifício da fala, tem alguma coisa, não é o amor, não é o saber, mas tem um amor ao inconsciente nesse dispositivo, assim. Tem alguma coisa que Digamos, a gente pode pensar Vocês estão vendo que eu gosto muito dos estudos sobre a histeria. A gente pode pensar em que momento o saber do inconsciente passa a ser um dado de uma análise. Quando eu chego, estou me lixando se existe inconsciente ou não. Eu quero é que minha perna deixe de doer. mas tem uma satisfação na fala. Eu acho que isso... Na terceira sessão ou quarta, não na primeira. Não? Não, eu não sei nem se é exatamente isso que a Ana estava querendo dizer, eu queria insistir um pouco, né? Assim, porque, de fato, você tem toda a razão, a história, quem inventou essa história de que o sintoma no corpo tem uma história foi o Freud, e a partir dele que isso começou, enfim, ele que inventou isso. Mas hoje, né, assim, eu acho que inventar isso, que o sintoma tem uma história, até sim, tudo bem, mas como é que a gente abre esse espaço hoje? Será que é a mesma coisa? É do mesmo jeito? É pela via da introdução, porque era uma introdução de sentido. Será que isso funciona assim hoje para abrir, para criar uma abertura para o inconsciente? Só uma pergunta, assim, porque eu tenho a impressão que eu não sei dizer também não, Ana. Eu acho que chega... Agora, Ana Tereza, eu não sei... eu também concordo com você. Não sei se chega buscando amor. Eu ainda acho que se chega buscando alguma coisa, mas que também não é saber. É só satisfação. Eu acho que essa... E como fazer daí algum tipo de intervenção que abra para o inconsciente? Essa é a minha questão. Sim. O que busca e o que conta. Não, eu só queria destacar que Freud remete não a uma história, mas ele remete a um acontecimento de gozo opaco, traumático. A partir daí tem um efeito, mas é para a gente se ligar nisso para não opor tanto. E agora, que a gente faz antes era assim, agora assim. Tem um antes e um agora, mas o que é o forte da intervenção de Freud é remeter a um acontecimento de gozo opaco. E é isso que a gente não pode perder de vista. Lendo assim, talvez seja exatamente... A gente continue devendo fazer a mesma coisa. Lendo assim, a gente deve continuar fazendo a mesma coisa, é do mesmo jeito. Né? Mas destacar não essa dimensão da história que ficou... demonizada. Atualmente, falar de história, já veio. Falar de história é combate. No lacaniano não fala de história. Mas eu quero dizer que resgatar a dimensão do acontecimento de gozo traumático, acontecimento de gozo opaco, que, ao destacar isso, tem um efeito sobre o real da experiência. E a história, eu vou dar para a Maria Silva, mas a história que inventou também, produziu pessoas que chegam contando história, foi Freud também, que tem a ver com o gozo opaco. Bom, está bem interessante. Eu queria entrar um pouco na conversa. Eu acho que a Andrea, ao falar esse assunto de repente, alguém que não consegue falar, ele gosta de música, bom, me diga algo disso.
que não é outra coisa do que falar de algo dele, né? Ou seja, o analista, desde a invenção freudiana, o dispositivo é justamente a gente ficar, o analista ficar num lugar de objeto que promove fala. Então, independente se o cara vai iniciar contando uma história, independente se vai falar da música, ou vai falar de um delírio, ou vai falar do que seja, a gente está aí para promover fala e, a partir daí, como eu digo sempre, seguir esse discurso e intervir ou ficar silenciosos, mas é promover fala. Essa questão de ir contra a história, temos que ter um pouco de cuidado, porque muitos sujeitos, enfim, se apoiam um pouco no passado, presente e futuro, não são todos que falam só do presente, né? Então, e em cada significante, quando ele pesa, ele traz uma série de elementos que conjugam essa temporalidade diferente, né? Então, historieira, não era a palavra? Histeria com história, ou seja, é juntar nesse neologismo, eu acho que é isso que se faz, né? A maneira como cada um possa fazê-lo, isso é a grande coisa. Na sequência dessa conversa, para lembrar que a gente não acessa o real, não sei, pela fantasia, né? E que tem alguma coisa da contingência que só aparece sob um fundo de repetição. Então, não tem esse real sem história, sem fantasia. Assim, né? É pela via da fantasia, não tem outro caminho possível. Romildo, eu vou retomar para você e depois a gente fecha. Acho que não tem mais inscrição. Não? Bom, pelo horário, a gente vai fazer um ponto de basta aqui, sabendo que estamos relançando, né? É um fechamento para uma abertura próxima e uma conversa animada como foi a de hoje. Obrigada a todos, obrigada, Romildo. E o Conselho agradece a sua colaboração.